Olá, alunos. Vamos a mais um exercício de magnetismo, certo? Visando a prova da SpaceX. Agora uma questão de 2018, logo após a nossa vinheta. Então nós temos aqui uma questão de 2018, certo? Uma questão que envolve aqui campo magnético. Então vamos lá. Dois fios longos e retilíneos 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular a um plano alfa. O plano alfa contém o ponto C conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano alfa para o observador. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I1 igual a 6 amperes e o fio 2 com uma corrente de intensidade I2 igual a 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes I2, é. Então vamos lá. Então nós temos aqui o campo magnético produzido por um fio retilíneo, né? Nós já apresentamos essa fórmula nessa bateria de vídeo, certo? Só que aqui ele fala sobre o campo resultante. O que é que eu tenho que lembrar aqui? Esse campo resultante é a soma dos campos, certo? Como o campo magnético é uma grandeza vetorial, então esse campo magnético resultante vai ser a soma do campo B1 mais o campo B2. Então, se eu quero fazer essa soma aqui, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a direção e o sentido de cada um desses campos. Então, se você imaginar aqui um fio retilíneo, certo? Lembra que eu já mostrei para vocês que esse campo magnético aqui, ó, ele é circular. Ele é concêntrico aqui ao fio, certo? Então você tem aqui o campo magnético, imagina a corrente aqui para cima. Então o campo magnético é anti-horário. Se eu estiver olhando aqui para a ponta do fio aqui, imagina aqui o meu olho, certo? Se eu estiver olhando na ponta do fio, eu vejo isso aqui, ó, só esse pontinho, que é essa imagem que eu estou vendo aqui na frente. Então, se eu tenho aqui a corrente aqui, sendo a transferência da corrente, do fio, né, ou seja, imagina a corrente saindo aqui do plano do quadro, então isso quer dizer que o campo magnético vai estar assim, ó, circular, ok? Se aqui você tem a direção, aqui o raio, então a direção do campo é perpendicular à trajetória. Com relação ao raio aqui, ela forma 90 graus, ok? Então, se nós olharmos aqui para esse primeiro fio aqui, o fio 1, então, com relação aqui ao ponto C, ó, você vai ter aqui uma circunferência, certo? O campo magnético numa trajetória circular de raio 6 metros. Então, imagine aqui uma circunferência aqui, certo? Com raio 6 metros. Então, nesse caso aqui, ó, como a corrente está saindo, usa a ré da mão direita. Coloca o dedão saindo do quadro. Veja que sua mão vai girar sendo anti-horário. Então, o campo magnético estaria para cá, ó. Chamado de B1, certo? Agora, a gente pensando aqui no fio 2, o fio 2, certo? Vai produzir aqui um campo magnético, certo? Também circular ao redor desse fio aqui, cujo raio agora é de 8 metros, né? Já que o ponto C está a 8 metros do fio 2. Então, imagina aqui novamente uma trajetória aqui circular de raio 8 metros. Então o campo magnético aqui perpendicular aqui, né, na direção tangencial, vai estar aqui, campo magnético B2. De forma que o campo resultante, certo? Ele vai estar aqui, ó. Então para calcular o campo resultante aqui, certo? Eu vou ter que utilizar Pitágoras. Então o primeiro passo, certo? Vai ser achar B1 e B2. Então lembra da fórmula? Essa fórmula ela é muito importante. Você tem que ter essa fórmula decorada, certo? Até o dia da sua prova, porque é muito importante, é muito provável que você utilize ela. Então, o campo magnético do fio retilíneo vai ser μ0, certo? I1 sobre 2π D1. Então, isso vai ser 4π vezes 10 a menos 7, vezes I1, que é 6, dividido por 2π, vezes D1, que é 6, né? Então, vai cortar 6 com 6, 2π com 2π, com 4π aqui sobra 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 Tesla, certo? Agora, B2. Então, B2, a mesma fórmula, ó, μ0 e 2 sobre 2π D2. Então, isso vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes aqui 6, no caso agora 8, que a corrente agora é 8, e 2 é 8, sobre 2π vezes a distância aqui também é 8. Então, corta 2π com 4π aqui, sobra 2, 8 com 8. Então, isso vai dar 2 vezes 10 a menos 7, Tesla. Então, agora que eu encontrei B1 e B2, vou achar o campo resultante. Então, usando Pitágoras, porque eles são perpendiculares. Então, o campo resultante ao quadrado vai ser B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Então, o campo resultante vai ser quem? Vai ser a raiz
Ó, vou colocar assim, ó, de 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Ó, 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado mais 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado, eu posso dizer que isso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Certo? 2 vezes isso. Então, esse quadrado corta com a raiz aqui. Então, fica 2 vezes 10 a menos 7. Como esse 2 não pode sair da raiz, né? Então, vai ficar aqui raiz de 2. Não é que não posso, né? Não é uma raiz exata, então vou deixar assim raiz de 2. Então, isso vai ser 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Resposta letra E. Ok? Então, esse é um assunto muito importante, certo? Campo magnético produzido por um fio retilíneo, campo magnético produzido por um espírito. Então, você tem que lembrar, certo, dessas formas. Tem que levar essas fórmulas na cabeça para que você possa fazer uma excelente prova. Até o próximo vídeo.